Olá, meus queridos, amados irmãos em Cristo. Estamos todos juntos? Então, se estamos juntos, podemos participar de mais uma ministração. Aquela ministração que tem nos confortado, tem feito nos crescer espiritualmente. Aquela ministração que tem tirado o engano das nossas mentes e tem nos libertado para a verdade. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é 4 paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, estamos em comunhão com Ele. Amém, meus amados? Então vamos para mais uma ministração. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like nesse vídeo para que tanto o YouTube quanto o Facebook venham entender que esse vídeo precisa passar por outras redes sociais e assim venham conhecer uma palavra sem braganha, direto à palavra verdadeira. Uma palavra que liberta. Amém, meus amados? Então se inscreva no meu canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que o YouTube faça circular esse vídeo por outras redes sociais. Amém? Bem, o tema do nosso estudo hoje é reconhecendo graça como revelação. Reconhecendo graça como revelação. Amém, meus amados? E para dar início à nossa homilia, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1. Bem, meus amados, eu quero começar com a seguinte palavra. Se você frequenta ou você já frequentou uma religião, uma igreja evangélica, chega esse momento que a igreja se reúne, aí entra lá um homem com título de pastor, a igreja fica toda de pé, idolatrando aquele homem, isso é idolatria, idolatrando aquele homem. Aí aquele homem diz, o que é que aquele homem diz? Vamos entrar na presença de Deus. Então, meus amados, que eu queria já abrir a sua mente hoje, neste momento, não existe homem na face da terra, pode ser o Papa, pode ser bispo, pode ser o que for, não existe homem na face da terra que possa entrar na presença de Deus. Porque, meus amados, todos, é por isso que eu falo às pessoas, elas pregam a coisa, mas não vivem elas, Eles pregam que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas não vive esse Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então, meus amados, se você assistiu, se você já assistiu um filme de rei, e até as histórias bíblicas e as histórias de Israel, você nunca viu nem sequer a rainha entrando no trono do rei sem ser anunciada. Homem, Rei, homem. Você vê o que é uma soberania, Soberania humana, quanto mais a soberania de Deus. E como que aparece um homem convidando a igreja para entrar na presença de Deus? Você acha que é assim? Vamos entrar na presença de Deus? E vamos, Vamos entrar, vamos. Você quer entrar na presença de Deus? Eu quero. Não é assim que funciona, meus amados. Deus é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nenhum homem carnal pode entrar na presença de Deus, mas ele sim
Ele pode entrar em nós e como está em nós, né? Pode entrar e assim como está, Cristo está em nós. Não é nós que estamos em Cristo, é Cristo está em nós. Essa que é a realidade da vida, que Cristo está em nós. Então, meus amados, nós temos que aprender o que é viver em graça e sabemos conhecer Deus, né? Você vê, meus amados, que só mais um instante que eu queria dizer, né? As pessoas, o sistema religioso hoje não reconhece a graça, não dá honra ao mérito dessa graça, porque eles não conhecem o mérito da graça. Se o sistema religioso, quando eu falo sistema religioso, estou falando em geral, evangélico, católico, umbandista, todos. Se esse povo conhecesse, eles soubessem, conhecessem o mérito desta palavra, o mérito da graça de Cristo, eles honravam ela, eles davam honra ao mérito, mas para se dar honra ao mérito, primeiro tem que conhecer. Até isso, nós vemos isso até no meio humano mesmo, né? Nenhum homem terá mérito, terá honra se não tiver o mérito. Primeiro, ele tem que mostrar o quê? O mérito. Depois, as honras. Fulano de tal, ele ganhou, por exemplo, está vindo aí as Olimpíadas, né? Se não me engano, mês de julho, mês de agosto, nem sei mais. Aí o camarada, primeiro ele ganhou a medalha de ouro. Para ele ganhar a honra, para ele receber, para ele ser reconhecido, ele tem que apresentar um mérito. E qual é o mérito? A sua medalha de ouro. Aí ele é recebido com honra. Não é diferente com Deus. E também não é diferente com a graça de Cristo. Se você não conhecer, você não tiver o pleno entendimento da graça de Cristo, você não vai dar honra a ela, o mérito que essa palavra tem. Amém, meus amados? Então vamos iniciar a nossa homilia. Gálatas, abra sua Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então é isso, meus amados, que eu tenho tentado, acho que já está com 4 anos, que eu anuncio esse Evangelho, eu prego esse Evangelho, para me esforço para ver se as pessoas reconhecem o mérito desta palavra. Porque uma vez que elas venham reconhecer o mérito desta palavra, elas se dobram a este Evangelho, elas se curvam diante desse Evangelho, de tão grande mérito ele tem. Entendeu? Então foi isso que Paulo pregou aos Gálatas, e eu prego a vocês, a todos nós aqui no Brasil, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho anunciado por mim não é segundo o homem. Não é segundo o homem. Porque o versículo 12, eu não estava no relatório, eu não vou ler o versículo 12 vai ser rápido. Porque eu não a recebi, nem eu aprendi. É que muitos já me perguntaram, aonde você tem aprendido isto? Qual é a escola que você está frequentando? Quem é o teu professor? Todas estas perguntas eu já ouvi.
Eu digo, não, meu professor é o Espírito Santo. A escola que eu frequento é a minha mente. Eu abro a minha mente e o Espírito Santo me ensina. Porque eu não recebi, nem eu aprendi de homem algum. De homem algum. Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, meus amados, nós temos que... Não tem como nós deixar de receber estas revelações. É a graça de Cristo como revelações de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Também um versículo só também. 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam. Né? Os gentios, ouvindo estas palavras de Paulo, esse mérito do evangelho que Paulo pregava. Paulo não tinha nenhum mérito. O mérito era do evangelho pregado por ele. E os gentios, quando ouviam Paulo pregar esse evangelho, eles ficavam maravilhados, né? E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Haviam sido destinados para a vida eterna. Para a vida eterna. Nós estamos só com 48, você viu o 49? É só o 48. Amém, meus amados? Então, é que nem eu hoje. Eu fico maravilhado, glorifico, me falta até a palavra, tão maravilhado eu fico com a grandeza desse evangelho, com o mérito que eu encontro neste evangelho. Amém? No livro de João, no capítulo 4, João 4, do versículo 7 ao 19. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Então, a mulher foi tirar água no poço de Jacó e chegou, a mulher estava lá já. Então, Jesus vai quebrar dois, como é que a turma chama? Dois protocolos aqui. Nesta passagem, Jesus vai quebrar dois protocolos. Porque não se podia chegar perto de uma mulher quando ela estava só. Esse é o primeiro protocolo. E o segundo protocolo é que um judeu não se chegava, não se juntava a gentios, a samaritanos. Os judeus não se juntavam a eles. E Jesus quebrou dois. A mulher estava só, ele chegou e ficou conversando com a mulher. Então ele quebrou dois protocolos, só de cara, né? Nisto uma mulher samaritana, a tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Isso não podia, meus amados, não podia. Segundo a cultura judaica, né? 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade. Então, os discípulos foram para a cidade comprar alguma coisa, e Jesus aproveitou para falar com a mulher, né? Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9. Então lhe disse a mulher,
samaritana. Como sendo tu judeu, você vê, meus amados, como uma pessoa, quando como eu falei no princípio, né? É impossível você conhecer o mérito da graça de Cristo e não se curvar diante dela. Ficar ainda andando pela lei de Moisés. É impossível. Mas quando você reconhece o mérito desta palavra, o joelho se dobra. Né? Foi o caso dessa mulher. Né? Uma mulher, você vê, se eu ler mais, só mais um pouquinho. E disse a mulher samaritana, como sendo tu, olha a palavra, tu. Por que tu, judeu, sendo tu judeu? Preste atenção quando o mérito entra na nossa mente, como as coisas mudam de lugar. Então, os samaritanos, você vê que o mesmo Deus do samaritano não era outro Deus como dos judeus, era o mesmo Deus. O samaritano, o mesmo Deus do samaritano, era o mesmo Deus dos judeus. Tanto os samaritanos quanto os judeus só reconhecem o único Deus como Deus. E o povo samaritano, e assim também como os judeus, eles não chamam outra pessoa de Senhor, se antes não ver o mérito nele. Né? E a mulher, ainda com seus olhos embaçados, com aquele véu nos olhos ainda, ela estava vendo Jesus como um simples judeu, mas vê como o mérito mudou aqui. Ela não podia chamar, por isso está aqui a primeira fase aqui, tu judeu, porque samaritano não chamava ninguém de Senhor, a não ser o Senhor dos céus e da terra. Para ele só existe um Senhor, que é o Deus. Né? Você vê dois povos, um só Deus, mas com essa diferença de cultura, como é que chama? Nomenclatura, né? Tu, judeu, pedes de beber água a mim? Tu não estás vendo que eu sou a samaritana? Tu nem podia estar aqui. Não estás vendo que eu estou sozinho aqui? Pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Né? 10. Replicou-lhe Jesus. Você vai ver ela reconhecer o mérito agora. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, meus irmãos, é essa água viva que o sistema religioso ainda não conheceu. Eles vivem em umas religiões, vivem de história, do vizinho, do compadre, né, do carro que bateu e sobrou uma bandeja de ovo lá inteirinha. Eles vivem dessas histórias, sem conhecer o mérito da graça de Cristo. Né? Mas a mulher começou a reconhecer, você vê, dai-me de beber, tu que pedirás e ele te daria de água viva. Respondeu-lhe ela, a mulher, né? Senhor, olha, lá você vê aqui atrás, era tu, sendo judeu. Ela só estava vendo um simples judeu ali, mas agora ela já mudou. Ela viu que ali não estava um simples judeu. Aí já mudou aqui, ó. Senhor, tu não Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Onde tens? E quem estava com a vasilha aí para tirar água era ela. E como ele ia tirar água?
mas ele estava falando desta palavra, né? Água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó? Você vê, ela reconheceu que ali já não eram simples judeus. Ela viu alguma coisa ali em Jesus. Que ela mudou de tu, ela já mudou para Senhor. Mas não parou por aí. Onde, pois, tens águas vivas? Se és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher foi ficando de olho em pé. Que judeu é esse? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15. Disse a mulher: Senhor, você vê que ela falou, mas tu é um judeu. Não, ela já reconheceu algum mérito naquele homem. Disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Na verdade, ela estava com preguiça, né? Nem aqui vim buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. 17. O que lhe respondeu a mulher? Não tenho marido. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem. Bem disseste, né? Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse. Aí a mulher se derreteu toda. 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade, tu não tens marido, porque o que tu tens não é teu. 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Então, a mulher reconheceu o mérito de Jesus. Vejo que tu é um profeta. Eu vou ler, não está no meu relatório, mas eu tenho paciência, eu vou ler esse 20. E a mulher começou a falar agora com Jesus. Depois que ela reconheceu que Jesus era um profeta, ela começou a se abrir, né? E ela começou a falar: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, lá no templo, né? Que antes do templo, todo mundo ia para os montes, igual os crentes hoje ainda vão para os montes adorar a Deus, né? E a mulher está reconhecendo tudo isso aqui. A mulher não era uma religiosa, mas ela acreditava no único Deus. E até onde ela sabia, para se adorar a Deus, tinha que ir no monte, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, presta atenção, você que é religioso, a hora vem quando nem neste monte,
que os crentes vão até hoje, nem neste monte, nem em Jerusalém, lá no templo, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não, nem no monte e nem no templo. Os religiosos vão no monte e vão no templo, porque a igreja é templo, né? Templo de pedra. 22. Vós adorais o que não conheceis, disse o Jesus, né? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, disso a mulher sabia também, né? Que os judeus esperavam o Messias, né? A salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou. E já chegou em que os verdadeiros adoradores, aí você presta atenção nessa bomba aqui que eu vou tirar o estupim, para você ver quem é os verdadeiros adoradores, para você tirar suas conclusões, né? Eu não estou julgando, você mesmo tira suas conclusões. Que os verdadeiros adoradores adorarão, né? Não adoraria ainda, não estava adorarão ainda, vinha agora aqui, mas vem a hora, e já chegou, só que eles não estavam adorando ainda. E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este o que o Pai procura. Não é eu que vou para um lugar chamado igreja para adorar a Deus, porque são este os que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura, não é eu que tenho que ir no local chamado igreja, nem eu que tenho que ir no monte. Os verdadeiros adoradores é aquele que o Pai procurava. Então, meus amados, essa é uma passagem muito bacana, você pode continuar lendo aí na sua casa, porque eu tenho um reloginho aqui marcando, né? Mas, abra a sua Bíblia. O que eu escrevi aqui, pelo amor de Deus? Levítico. Tem hora que nem eu sei o que eu escrevo. Mas é Levítico. Eu creio que é Levítico. Vamos tirar as conclusões aqui agora. Se nós acharmos esse livro, né? Levítico capítulo 4. Então tá. Levítico capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, não é os brasileiros, os portugueses, os chineses. Era quem a palavra, esta palavra aqui, ela tem remetente e destinatário. O remetente é Moisés. O destinatário quem é? O povo de Israel. Como que eu vou poder pegar uma palavra dessa e aplicar em você? Mas vamos ler para nós ter conhecimento. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. 3. Se o sacerdote ungido, o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho, o sacerdote, um novilho sem defeito. Sem defeito. Que tudo isso aqui era uma sombra do verdadeiro sacrifício que era Jesus, Yahshua.
sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado, trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão. Aí está um ponto muito que a gente podemos ver no dia de hoje, o povo entregando, né, essa confiança para o pastor, porque a função, a palavra, dizendo de pôr a mão, é de dizer eu confio. Quando você deixa alguém pôr a mão na sua cabeça, você está dizendo com as suas palavras, eu confio nele. Entendeu? E nós devemos confiar em quem? Só em Deus. Como está escrito, maldito o homem que confia no outro homem. Mas a palavra pôr a mão aqui é dizer eu confio nele. Então por isso o sacerdote precisava pôr a mão. O povo confiava no sacerdote. Para pôr a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. 6. E molhando o dedo no sangue, espijará. Só que tudo isso aqui, hoje em dia, é praticado dentro dessas igrejas por aí que diz que são cristãos. É uma piada isso. É uma piada. A pessoa que vive isso aqui, que eu estou lendo isso aqui para conhecimento, não para mandar você viver, e nem eu vou mandar você fazer isto, porque isso aqui é da antiga aliança, né? Espejará o meu dedo no sangue e espigirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. O véu, outra palavra aqui, o véu significava o próprio Yahshua, o próprio Jesus, né? O véu. Por isso que hoje em dia, qualquer igreja, seja no fundo de quintal, seja numa porta de garagem, qualquer igreja tem um véu, sombra. Mas nós não podemos viver em sombra, meus amados, porque o Cristo já é real. Eles viviam isso aqui porque Cristo não tinha vindo ainda, mas Cristo veio, é real. Então se hoje eu abri uma porta e pôr um véu, Deus me livre, representando Jesus, é a mesma coisa de eu dizer, Jesus não veio ainda. Você vê a grandeza das blasfemas que se faz dentro dessas igrejas. Porque a igreja não serve hoje em dia para nada se não for para blasfemar de Cristo, do seu sangue, do seu corpo. Se não for para isso. É a única coisa que serve às igrejas hoje, para blasfemar. Né? Diante do véu do santuário, 7. Vamos ler até o 10, né? 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar, no incenso aromático perante o Senhor. Perante o Senhor. Altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. 8. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, e a gordura que sobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. 9. Como também os 2 rins e a gordura que está sobre eles,
e junto aos lombos e os redinhos, né, sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. Vamos ler até o 10. Como se tira do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Então tudo isso aqui, essas parafernália, não era feito dentro do templo, era feito lá fora. Porque tudo era uma sombra de do verdadeiro sacrifício, que não foi sacrificado dentro do templo, foi sacrificado fora. E nesse sacrifício, na hora do sacrifício, para que todos, quem aceitasse, né, é o tal de dobrar o joelho, né? Quem aceitasse este sacrifício lá fora, quem acompanhasse esse sacrifício lá fora, que o povo, a língua dos crentes diz, é o dobrar de joelho, então serviria para ela, estava acompanhando Jesus, não ficasse no templo. Hoje a turma corre para dentro dos templos de pedra, achando que Deus está lá. Não está. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, né? Então todo esse sacrifício, essas parafernálias de sangue, de bode, de bezerro, de tudo que eles sacrificavam, o que era que dizia a Torá? Ia ter um fim. Como que era esse fim? A vida do Messias. Quando a vida do Messias viesse, quando o Messias viesse, o que era que ia ter fim? O Velho Testamento. O povo não entenderam e até hoje estão aí, ó, batendo no Velho Testamento. E dizendo, ainda diz, não, Deus não pode tirar a palavra de Deus, não pode anular o Velho Testamento, que a palavra, não, mas a palavra dizia que o fim de tudo isso aqui era Cristo, era o Messias. Veio, chegou ao fim. O povo não entende. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê, é que nem eu soltei um vídeo nas redes sociais essa semana. Sejam todos bem-vindos, daqui não está dentro para ler direito, mas sejam todos bem-vindos, seja todo abençoado pela graça de Cristo. Como eu soltei um vídeo essa semana dizendo que o crente, ele não cria nas palavras de Jesus e nem cria em Deus Pai, né? Não sei se alguém daí está aí assistindo agora, chegou a acessar esse vídeo. Porque quem cresce, Jesus falando, né? Quem cresce na palavra dele e cresce em quem o enviou, teria vida eterna. E não passaria pelo juízo. Você conhece algum crente, algum pastor que não confesse, que diga que não vai passar pelo juízo? Não, é o contrário. É justamente isso que eles confessam, que vão passar pelo juízo. Aqui no dia do juízo, que nós vamos dar conta no dia do juízo, não, dar conta do nosso pecado. No dia do juízo nós vamos dar conta do nosso pecado. Então uma pessoa dessa, ela pode dizer que crê nas palavras de Jesus e que crê naquele que enviou ele? Não pode dizer.
Porque vive confessando que vai passar pelo juízo, que vai ter que confessar a Deus no dia do juízo, vai ter que confessar. Então uma pessoa dessa não crê. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4. Né? Lá estava escrito em João, se não me engano, acho que é 4, versículo 24, um negócio assim. Acho que o capítulo esqueci. Sei que o versículo é 24, lá em João. E aqui em Romanos 10, eu achei aqui mais um versículo aqui, né? Capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Você já viu algum crente dizendo que a lei acabou? Que Deus anulou a lei? Principalmente os pastores. Esses é que não diz mesmo. Porque eles vivem da lei. Eles usam a lei para roubar a igreja. Tomarem tudo da igreja. E eles nunca se satisfazem. Enriquece, fica bilionário. Tem um aí que é bilionário. Tem televisão, tem hospital, tem de tudo quanto é tipo de empresa, ele tem uma ou mais, né? Por quê? Porque não crê em Deus. E a igreja não conhece o que está escrito, né? Olha, porque o fim da lei é Cristo. Cristo já veio? Se eu estou pregando lei para vocês, não é a mesma coisa de eu dizer que Cristo não veio ainda? Porque isso aqui está escrito que o fim da lei era Cristo. Cristo veio, acabou a lei. O fim da lei é Cristo, para a justiça. Então é só para quem crê, não é para todo mundo. Era para quem crê. Quem crê, confessa que a lei acabou. Agora, quem não crê, fica sustentando o vagabundo por aí. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu creio que Cristo veio, acabou a lei e pronto. Não tem mandamento para cumprir, não tem obrações, não tem ordenanças. Acabou. Era só o 4, só o 4. Deixa eu ver esse 5 aqui. Eu vou ler o 5 aqui, que eu estou achando ela muito interessante aqui. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu. Moisés escreveu. Não foi Deus que mandou, porque o único livro da Bíblia que Deus mandou escrever é o livro de João, o Apocalipse. Foi o único livro que Deus mandou escrever. O resto foi homens, dizendo eles que estavam inspirados por Deus. Negativo. Eles estavam pensando em Deus. Não tem nada de inspiração aqui. E como está escrito no versículo 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente, preste atenção, meus amados, praticar a justiça decorrente da lei, não era do Evangelho de Cristo. Praticar o homem, eu vou ler de novo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas como o homem vai conseguir praticar, se o homem conseguisse guardar 613 mandamentos, entre mandamento, ordenança e obrações, são 613. O homem não pode quebrar um, não tem o direito à liberdade de quebrar um sequer. Então, digamos que o homem muito santo mesmo, cumpriu 600, quebrou o número 601, ele quebrou.
volta lá para a fila, volta para o primeiro. É assim, meus amados. Então, Moisés está dizendo assim, para vocês praticar a justiça decorrente da lei, vocês vão ver por ela. Mas eu quero ver se tivesse acontecido, tivesse ocorrido algum homem que tivesse praticado a lei, os 613, Jesus nem precisava ter vindo. Por que ele veio? Qual foi a função de Jesus nessa terra? Cumprir a lei, que os judeus não cumpriam. Então foi essa a função de Jesus. Uma vez cumprida, aí se cumpre aquela palavra que diz: não passará um tio da lei que não seja cumprido. Então, enquanto o povo tentava cumprir a lei não passava. Tome lei. Veio Jesus, veio e achou. Cumpriu a lei. Acabou. Cumpriu, apareceu alguém que cumpriu toda a lei. Então a lei passou. Mas os pastores, para sobreviver, ter salário, ter empresa, viajar às custas dos idiotas, aí diz: não, está escrito que não passará um tio da lei que não seja cumprido. Mas Jesus cumpriu. Se eu pregar isso para vocês, eu estou dizendo o quê? Que Jesus não cumpriu a lei. Não cumpriu a lei. Vamos mudar um pouco. Romanos, estamos em Romanos 10, volta um pouquinho, Romanos 8. Romanos 8, versículo 11. Versículo 11. Se habita em vós, olha, quase 2000 anos, meus amados, me ajuda aí, quase 2000 anos atrás, Paulo já pregando os romanos, dizendo: se o Espírito de Deus habita em vocês, né? Versículo: se habita em vós o Espírito daquele, preste atenção, meus amados, no que você lê na Bíblia, porque os crentes diz que crê em Jesus, porque Jesus fez milagre, Jesus ressuscitou. Aonde é que está escrito que Jesus ressuscitou? O Espírito de Deus ressuscitou ele. E de quem é o mérito? Do Espírito de Cristo, de Deus, que ressuscitou Jesus, tirou ele da cova. Mas se eu não conheço, se eu não reconheço esse mérito, eu vou dar esse mérito para quem? Vou dar honra e mérito para quem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não ressuscitou. Quem foi que ressuscitou ele? O Espírito de Deus. Então, de quem é o mérito? É dele. É do Espírito de Deus, do Cristo, do Espírito que estava nele. Jesus era o corpo, Cristo era o Espírito. E quem foi que ressuscitou? O corpo? Aqui está dizendo que foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Meus amados, é por isso que eu falei no começo, nós precisamos, aquele que reconhece o mérito deste Evangelho, se curva a ele. Mas quem não conhece, quem não reconhece o mérito deste Evangelho, fica na lei. Vamos ler de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Foi Jesus que ressuscitou ou foi o Espírito de Deus que tirou ele de lá? O Espírito de Deus. E de quem é o mérito? Do Espírito de Deus. Não é da carne, é do Espírito de Deus. O mérito é dele. Vamos dar honra, vamos reconhecer o mérito dele. Toda honra, toda glória a ele. Mas não. A quem a religião dá toda a honra, toda a glória, todo o mérito? A Jesus de Nazaré. Se aqui está dizendo que não foi ele que ressuscitou ele, foi o Espírito de Deus.
Eu vou ler de novo, porque isso é lindo. É lindo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo, o Espírito de Deus, meus amados, conheça e reconheça o mérito para você honrar ao mérito, da honra ao mérito. Os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Vivificará também o vosso corpo mortal. O vosso corpo mortal. Por meio de quê? Por meio do seu Espírito. Não é por meio de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Espírito. Olhos humanos não podem ver Espírito. E como é que o povo via ele andando lá no deserto? Será que é eu que estou louco? Ou tem algum doido aí, que nem eu soltei um vídeo aí dizendo que os crentes, tá? O crente que ainda está confiando que dentro de uma religião há salvação, essa pessoa está precisando de um psicólogo, não, de um psiquiatra, porque está doido. Está doido. Está doido. Precisa de um psiquiatra. Também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Não é Jesus de Nazaré que habita em mim, habita em você. É o Espírito daquele que tirou Jesus de Nazaré da cova. Saia daí. E ele saiu. É esse Espírito que está em mim, está em você. É esse Espírito que nós devemos reconhecer o mérito dele e dar honra a ele e não a Jesus de Nazaré. Reconhecemos, nós da graça, nós reconhecemos os méritos de Jesus. Jesus de Nazaré teve os seus méritos? Teve. Ele teve os seus méritos. Ele pagou o preço da lei, ele pagou a lei, cumpriu a lei, pagou o preço. Pagou o preço, mas não foi ele que nos ressuscitou, não foi ele que ressuscitou ele mesmo da cova, foi o Espírito de Deus que ressuscitou ele da cova. E esse Espírito está onde? Está no pastor? Está no bispo? Está no papa? Está em mim, está em você. E é precisamos nós reconhecer esse mérito. Se nós não reconhecer esse mérito, nós também não vamos reconhecer o evangelho dele. Não vamos. Efésios. Efésios capítulo 2, tem essa passagem mais uma só, meus amados, e assim nós encerramos por hoje. Efésios capítulo 2, versículo 6, um versículo só. E juntamente com ele nos ressuscitou. Juntamente, e preste atenção, meus amados, senão nós vamos ficar dando mérito a quem não tem, a quem não merece esse mérito, né? A quem não merece esse mérito. O mérito que não é da pessoa, nós acabamos dando esse mérito para a pessoa, entregando esse mérito para ele. Por quê? Nós não reconhecemos a pessoa. Versículo 6. E juntamente com ele, juntamente com Jesus de Nazaré, presta atenção, e juntamente com ele, nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Então quer dizer o quê? Que nós já ressuscitamos. Estamos esperando o desplender dessa carne. Porque antes disso aqui, essa carne tombava e o espírito que estava dentro dela tombava também. Ficava preso na cova.
Como os crentes dizem hoje, ele não morreu, ele dorme. Às vezes o camarada está ronca que com 50 metros você está ouvindo o rancor dele. Aí o camarada morreu, ele fala, não irmão, ele não morreu não, ele está dormindo. Ele dorme. Se eu ver, ele está roncando. Eu lembro dele, ele roncava pra caramba, se eu ver. Não está roncando. Então, está morto mesmo. Morreu. Por quê? Antes o corpo tombava e o espírito também tombava, ia para a cova, ficava preso. É da onde Jesus tem a chave. Pegou as chaves, né? Da cova, não foi do inferno. O inferno é a cova. É só você ler no grego lá. Inferno é cova. E foi da onde Jesus libertou aqueles espíritos que morreu antes dele, lá da cova. Não foi do inferno. Inferno, quem inventou esse inferno aqui foi João Ferreira de Almeida. E os crentes, abraçaram. Não quiseram nem saber de nada. Abraçaram. Olha que beleza. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Nos está no plural. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestial é onde nós estamos aqui eu não falo, vamos falar de atmosfera, né? Nas atmosferas celestiais é aonde nós estamos sentados. Para o quê? Para reconhecer o mérito desse Espírito que nos ressuscitou. Então, quando essa carne se desprender, o nosso Espírito vai direto para Deus. Não tem essa de ficar em cofre. Amém, meus amados? Isso é maravilhoso. Ressuscitou juntamente e nos deu vida, né? Demos o Efésios, versículo 6. Mas eu estou vendo aqui um versículo antes. Aqui, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, meus amados. Quem foi que escreveu isso aqui? Paulo. Que ano? Eu vou olhar para você. No ano 60, Paulo escreveu isso aqui, Em nossos delitos, nos delitos deles. Paulo era um judeu, tinha lei. Então, qual eram os delitos deles? Transgressão da lei. A transgressão da lei. Que a lei, apesar de Jesus já ter morrido, né, que na cruz foi dado o fim, foi o fim da lei espiritual, mas tinha a lei física. Enquanto o templo não caísse, como Jesus profetizou, e se vocês estão vendo esse suntuoso templo aqui, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, enquanto aquele templo estava lá de pé, a lei estava transgredindo a graça, né? Cruzando com a graça. Então, o próprio Paulo, que recebeu a graça, não pôde viver graça 100%. Porque existia a lei sempre, por exemplo, por mim, eu não pagava imposto. Por mim, eu não pagava imposto, porque imposto nunca me trouxe benfeitoria nenhuma. Por que eu pago? Porque eu sou obrigado por conta da lei. Era a mesma coisa naquela época. Paulo vivendo meia lei e meia graça, ou seja, meia graça e meia lei. Vivendo graça, mas obrigado a fazer certas coisas da lei. Então, só nós que devemos dar graças a Deus por termos graça pura para viver, sem lei.
né? O versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, Paulo e os outros judeus, não era nós, meus amados. Nós não podemos futurizar essa palavra. Isso aqui virou história, né? É nosso. Paulo está no meio, Paulo está dizendo isso aqui. Nossos delitos, a transgressão da lei. Nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, com o Espírito de Deus, com Cristo. Pela graça sois salvos. Então aí, meus amados, e para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Gálatas, um livro atrás, Gálatas capítulo, não, tem mais uma passagemzinha aqui, tem a Gálatas e mais uma passagem em Hebreus. Gálatas capítulo 2, só ter um pouquinho de paciência. Capítulo 2, versículo 20 é um versículo só, que na verdade eu estou vendo aqui que eu tenho no meu relatório aqui, eu tenho mais duas passagens em Hebreus, mas vai dar tudo certo também. Versículo 2, o Gálatas agora é versículo 20, 2:20, é um versículo só. Versículo 20, logo não sou eu quem vive, não sou eu quem vive. Você lembra o que eu falei no começo da minha pregação? Não tem um homem na face da terra, seja papa, seja bispo, seja o que for, que possa entrar na presença de Deus. Mas no começo do culto, como é que eles falam? Como é que o pastor diz? Vem, irmão, vamos entrar na presença de Deus. Como se Deus não fosse um soberano, qualquer um entrasse lá. Se nem o rei, nem a rainha entrava no trono onde o rei estava, era obrigado a pedir permissão. Agora os pastores não, entra na presença de Deus na hora que eles querem. E aqui é uma das conclusões que nós vemos aqui, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim, não é eu que vivo em Cristo, Ele vive em mim. Está me entendendo? Ele vive em mim, vive em você, vive em todos nós. Então, homem nenhum tem esse poder de entrar na presença de Deus. Quando Ele quer falar conosco, Ele nos procura, Ele fala conosco. É Deus que fala conosco, não é nós que falamos com Ele. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, né? Na carne, não é no espírito. Paulo não está se referindo. Você vê que Paulo nunca, ele sempre costura carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Por quê? Jesus, o que era Jesus? Carne e espírito. Carne que foi feita em Maria e o espírito que desceu do céu. E agora eu vivo na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, meus amados? Você recebe esse se entregou? Porque eu recebo. Gálatas, agora em Hebreus, tem duas passagens em Hebreus, para nós terminar, amém, meus amados? Hebreus, a primeira é Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. O fim de que? O fim quando um crente lê isso aqui, um pastor lê isso aqui, ele diz até o fim de que? Do mundo, mas aqui não é o fim. Era a volta de Jesus, que voltou no ano 70. Vos mostrando até o fim a mesma diligência, para que a plena certeza da esperança, versículo 12,
para que não vos torneis indolente, né? Não vos torneis indolente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herda as promessas. Herda, no pretérito presente deles já. Então, eles estavam herdando, estavam no processo ainda, né? Herda, a palavra herda, então está no processo ainda de receber a herança. Ou seja, a herança estava em julgamento. Herda as promessas. Isso mesmo, 14. Quem superior, né? Quem superior, por quem jurou por si mesmo. Não, estou esquecendo uma coisa aqui. Acho que eu passei, nós terminamos o versículo 12, tem um versículo 13, eu estou pulando o versículo 13. Perdão aí. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém, agora emendou, né? Perdão, meus amados, só tem a primeira série. Ao contrário de pessoas que fazem teologia, que tinham a obrigação de ensinar a igreja, não, eles enganam a igreja. Aí é obrigado vir uma pessoa com a primeira série explicar tudo isso aqui para a igreja, para que a igreja tome posse do que é dela. Visto que não tinha ninguém superior a ele, a Deus, né? Superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. 15. E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, Isaac, né? A promessa. Vamos ver o 16? Tem 16, tem. 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento servindo, tá certo. É eu que meu óculos tem que trocar o óculos. Ele é superior, né? E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. O fim de toda contenda. Essa contenda é por isso que o povo chama a paz de Jesus, a paz de Deus, a paz para lá, a paz para lá. Por quê? O juramento de toda contenda. Era a contenda que se tinha entre o povo judeu e os gentios, né? Que nem nós olhamos lá no meio aqui da mulher samaritana, né? Que o judeu não se dava com eles. Então, foi uma contenda resolvida. Quem fez essa paz? Jesus fez essa paz. Então, é um mérito dele. Foi ele que fez a paz. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com toda sorte de bênção, abra a sua. Já estamos em Hebreus, estamos no versículo, capítulo 6, pula lá para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28, um versículo só. Versículo 28, mas já vi aqui que eu vou ler o 29 para não deixar ele solto. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, recebendo nós um reino, Paulo, meus amados, me ajuda aí. Paulo, há 2000 anos, quase há 2000 anos atrás, porque esse livro, eu acho que foi escrito no ano 68. Então, quase 2000 anos atrás, Paulo confirmando, recebendo nós um reino inabalável. Então, Paulo morreu
Ele tinha acabado de morrer e estava falando aqui, porque os crentes dizem que quando morrerem vão para o reino de Deus, vão receber esse reino, vão reinar com Deus. O contrário do Evangelho, que diz que nós reinaremos em Cristo Jesus. Reinaremos em vida, né? Reinaremos em vida. Então nós vivemos no reino de Deus. Que o reino de Deus, ele explica que não é comida, não é bebida. É o quê? O Espírito de Deus em nós. Cristo está em nós. Então nós recebemos esse reino que os crentes não aceitam. Diz, não, o reino de Deus é só quando eu morrer, irmão. Quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Meus amados, que tanta falta de conhecimento, né? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, a graça é inabalável. Um reino inabalável, retenhamos a graça. Vamos reter a graça. Pela qual servimos a Deus. E o servirmos a Deus, na graça, servir a Deus, não é servir um copo de suco e um pedaço de pão. Não, servir a Deus é na mente. É com a mente que nós servimos a Deus hoje. Como nós servimos com a mente? Confessando que nós estamos no reino dele, né? Com toda a sua proteção. Eu precisaria até contar um testemunho aqui do que eu já me livrei, já passei para esse livramento, né? Que só Deus mesmo. Mas é confessando que nós estamos, quem está no reino de Deus, confessa que está no reino de Deus, que recebeu esse Espírito, né? Que o reino de Deus é o Espírito de Deus em nós. Então quem confessa que recebeu esse reino, é protegido por ele. Não tem medo de coronavírus, corona 19, corona 20, corona 21, chikungunya. Agora tá, meus amados, pelo amor de Deus. Tem um vírus aí que, olha, tá arrastando aí. Gente que diz santo, santo, mas o vírus tá. Eu não queria pôr medo de vocês não, meus amados. Eu não sou de pregar medo para ninguém, eu prego segurança para as pessoas. Porque o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo é segurança. É segurança, né? Mas na lei era um ministério de morte, condenação e morte. E Paulo, depois que veio de terceiro céu, ele disse, olha, na lei era um ministério de morte. Tinha glória naquele ministério, tinha glória, tinha sua glória, mas olha, era um ministério de morte, de escuridão. Pior ainda é quem desconsiderar a graça de Cristo, vai passar pelo chicote. Porque, meus amados, só passa por esse chicote, essa disciplina de Deus, quando eu vejo uma pessoa dizendo que está com um vírus desse aí, eu digo, Deus está chicoteando, porque essa é um filho, uma filha, Deus não pode abandonar, porque todo pai corrige o filho quando faz um mal feito, ou não é? Todo pai corrige o filho, então é Deus corrigindo essa pessoa, dando uma oportunidade dela reconhecer a graça de Cristo e viver, um filho viver em graça com a sua cobertura. E hoje eu vivo, eu tomara que ninguém não veja, mas eu tive esse domingo na casa que eu amo aquela família, eu considero minha segunda família. E lá, meus amados, não tem um que escapou desse vírus aí que está correndo por aí. Filhos de Deus, eu reconheço, filhos de Deus, mas estão em disciplina, porque estão na lei, vivem lei, batismo nas águas, tudo isso é da lei, faz jejum, tudo isso é da lei.
Eu vou terminar, que eu já estava com a hora que está sentado. Depois a gente siga nos outros vídeos que eu explico mais. Ou então siga meus vídeos lá já no YouTube. Eu não falo do Facebook, porque os vídeos do Facebook todo mês é apagado, em mês é apagado. Mas no YouTube não se apaga. Então todos os meus detalhes dessa pregação estão indo para o YouTube também. Então no YouTube está lá. Então siga meus vídeos lá, você aprende mais. Vamos terminar aqui. Vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Vamos terminar. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Santo temor. Eu vou ler o 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Consumidor. Amém, meus amados? Então, quando eu vejo uma pessoa passando por essa disciplina, eu digo, oh, graças a Deus que ela é filha. Está sendo disciplinada, mas é filha. Filho, filha, filho. Porque Deus só corrige, só disciplina quem é filho. Ele só corrige os filhos deles. Filho dos outros, ele não disciplina, porque não tem nada com ele. Amém, meus amados? Você recebe isto, porque eu recebo. Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo e o poder desse Evangelho que tem nos educado a viver em graça. Amém, meus amados? Porque é para isso que o Evangelho serve. Para nos educar e vivermos em graça. Amém? Paz eterna a todos. Que sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas por todos os dias que você vive em cima desta terra. Amém? Paz eterna e até domingo às 8 horas da manhã. Gente, porque eu estou...